Senhores vereadores, poderão permanecer em seus lugares. Eu convido os membros da mesa que se acomodem no plenário. Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui nessa Casa de Leis, até porque fui vereador por 10 anos, então esse é um local que já participei, né, sei como é, sei como é que funciona. E gostaria de cumprimentar a todos na figura do nobre presidente Salata e fazer uma breve exposição sobre a Prodem, né? Porque até tenho recebido bastante ofícios de algumas coisas que não devem ser endereçadas à Prodem, porque a Prodem, ela faz o serviço, mas o ofício tem que ser endereçado a quem é ordenador de despesa, que a Prodem é uma empresa pública e ela não tem receita do município. A receita da Prodem é feita através dos serviços que a Prodem presta, tá? Então, eu vou esclarecer mais com detalhes isso. Bom, então, nós vamos passar a apresentação, principalmente daquilo que foi executado na área de trânsito, tá? De pinturas, serviços da área de trânsito, porque senão eu teria que englobar, que a Prodem faz várias atividades que nós vamos mostrar aqui, e eu simplesmente coloquei o que foi feito em trânsito nesses 2 anos e meio. Esse organograma da Prodem, inclusive, foi aprovado aqui na casa, 2013, 2016, né, que tem a presidência, diretoria de engenharia, diretoria de serviços gerais, diretoria de trânsito e transportes e diretoria administrativa. Aqui o que faz cada diretoria: diretoria de obras, manutenção gerais de prédios públicos, construção e reformas, manutenções em pavimentos asfálticos e elaboração de projetos. Tudo isso é feito desde que a prefeitura solicite esse serviço da Prodem. Então, a Prodem faz todo tipo de serviço através do departamento de engenharia, né, que tem a parte de obras, mas mediante solicitação da secretaria, principalmente Secretaria de Obras. A diretoria de serviços gerais, que é que faz a roçada manual e mecânica de matos em escolas, praças, qualquer tipo de logradouro público, e também operação de retirada e transporte de matos. Agora nós vamos estar fazendo, foi assinado o contrato a semana passada, de limpezas dos terrenos. Então a prefeitura assinou um contrato com a Prodem. Agora só depende de ordem de serviço para Prodem estar começando a limpar os terrenos particulares que a prefeitura notifica e autua o proprietário, e a Prodem vai fazer essa limpeza. A diretoria administrativa, diretoria de transporte, né, trânsito e transporte, o departamento de trânsito. O que nós fazemos? A sinalização vertical, horizontal, né, e horizontal são as placas de pintura, semafórica, tá, nas vias em que tem o semáforo, instalação de equipamento de medição de velocidade. Esse equipamento de velocidade não é radar, chama VDM, velocidade e densidade média. Você instala o equipamento para conhecer o perfil da via, para verificar quantos veículos passam, que tipo de veículo e qual a velocidade média desses veículos, tá? O controle de tráfego nas vias, fechamento, liberação, as emergências, educação de trânsito, infrações de trânsito, emissão e encaminhamento à JARE. Essas infrações de trânsito são aquelas que a
Polícia Militar autua, notifica, e a Prodem, como a autuação é dividida em dois tipos de autuação. Tem as autuações municipais e as autuações estaduais. Estaduais a polícia faz num talonário do Estado e as municipais no talonário municipal. O Departamento de Transportes, nós cuidamos aí da fiscalização e monitoramento do transporte público, que são os ônibus aí da Bom Tour. Verificar todos os itinerários, a mudança de itinerário. Uma informação técnica para vocês. Nenhum itinerário pode percorrer mais do que 12 quilômetros aqui na cidade. Por quê? Porque se percorrer mais que 12 quilômetros, ele não chega a tempo da próxima partida, começa a atrasar. Então, toda vez que vai alterar, nós vamos com o veículo, medindo essa distância que está sendo percorrida, para localizar onde vão ser instalados esses pontos de ônibus, aí nós alteramos. Nós alteramos agora no São José, mudamos a mão de via, tudo para agilizar, otimizar o transporte, que estava atrasando. Atrasa os primeiros 5, ao segundo está de 7, e assim vai aumentando durante o dia e complica. Então, nós mudamos o itinerário, trocamos ponto de ônibus de lugar, justamente para adequar a essa agilidade que nós precisamos ter. A fiscalização também e monitoramento do transporte de aluno das escolas estaduais e municipais. A Prodem é que faz o trabalho junto à cooperativa, que busca os alunos, desse monitoramento, verificar a quantidade, aonde busca. Isso está tudo... a cidade inteira foi feito um trabalho com GPS, então você tem todos os pontos georreferenciados, aonde busca os alunos, qual a distância, e nós fazemos o controle de cada um desses pirueiros, quantos quilômetros cada um roda na cidade, e liberamos o pagamento desses pirueiros. Eles mandam a fatura, a gente checa todos eles e passamos para a prefeitura. Então, a outra coisa, né? Nós é que fazemos as carteirinhas de estudante, o passe escolar, tudo isso é a Prodem que faz esse tipo de trabalho, tá? Então, nós fazemos esse monitoramento de táxi, mototáxi, está tudo embutido aí na gestão de transporte. A fiscalização e gerenciamento da estação rodoviária. O que nós fazemos na estação rodoviária? Nós fazemos toda a parte de mão de obra, de manutenção dela. Os funcionários que estão lá dentro são da Prodem, né? Nós fazemos algum tipo de fiscalização. Foi falado aqui com relação, o Hilário citou, a obra. Já foi checado agora o valor que tem ainda disponível da primeira liberação para ser feita uma nova licitação ou a prefeitura fazer um contrato com a Prodem e a Prodem executar e terminar aquela obra. Porque na parte de cima, ali da rodoviária, iria Banco do Povo, alistamento militar, vários serviços que a prefeitura presta, que hoje estão em imóveis locados, e seria colocado lá na rodoviária. E também a fiscalização e monitoramento da área azul. Nós temos também a diretoria administrativa, departamento de controladoria, faz todos os aspectos, contabilidade, controle de fluxo de caixa, contas a pagar, licitações daquilo que tem que ser comprado, elaboração de contratos, as emissões de carteirinha de alunos, idosos, portador de necessidades especiais, e medição do serviço prestado ao município, cobrança, né? E controlar o fluxo de caixa da área azul. E o outro departamento, que é o RH, o desenvolvimento humano, nós fazemos o processamento da folha de pagamento, admissão, demissão, afastamento, férias, né? Processo de seleção de funcionários, que sempre nós fazemos através de concurso público, atendendo uma orientação antiga lá do tribunal. Antes, na primeira gestão do Geninho, não era concurso. E depois que eu entrei, nós implantamos concurso, só contrato através de concurso público. Acompanhar também a fiscalização e execução dos trabalhos realizados para a Prefeitura Municipal. Então, esse é um breve histórico
de como está a Prodem hoje, como é que ela está administrativamente estruturada. Agora vou passar um relato para vocês dos serviços que foram executados 2013, 2014, 2015 na área de trânsito, principalmente sinalização. Então nós temos aqui sinalização horizontal, pintura, pare, retenção, linha dupla, em 2013, 336 metros quadrados, 2014, 480, em 2015, 240 metros quadrados. Faixa de pedestre, 2013, 384 metros, 2014, 180, esse ano já fizemos 256 metros quadrados. Faixa seccionada, 2013, 240, 2014, 120, e esse ano já foi 120 também. Vagas especiais, 2013, 36,25 metros quadrados, 2014, 29, 2015, 14,5 metros. Vagas de ônibus, 2013, foram pintadas 48, 2014, 60, esse ano pintamos novas 16. Eu não estou colocando aqui aquelas que são refeitas, tá? Carga e descarga, 2013, 21, 2014, 25,2 metro quadrado, né? E 2015, 12,6 metros quadrados. Garagens, 2013, 61, 2014, 48 e 2015, 90 metros quadrados. Totalizando aí, 2013, 1.126 metros quadrados, 2014, 942, e esse ano já pintamos 749 metros quadrados. Sinalização vertical, que são as placas pare, lombada, sentidos, placas especiais. 2013, 250 placas, 2014, 180, esse ano já colocamos 275 placas. Placas de logradouro, que são as placas de rua. 2013, 60, 2014, 50, esse ano colocamos 374 placas, tá? Então, totalizando aí, 2013, 310, 2014, 230, esse ano, 649 placas. Aqui outras informações complementares. Nós fizemos esse projeto de sinalização turística que está sendo implantado agora, foi a Prodem que desenvolveu. Nós acompanhamos todo esse trabalho, contratamos um técnico de São José dos Campos que veio aqui e nós fomos dando as informações para ele montar esse projeto de sinalização turística. Então foi a Prodem que fez esse projeto. Já está pronto e sendo revisado também o plano de mobilidade urbana. Já faz um ano que nós estamos fazendo esse plano, revisamos, vamos colocar mais algumas coisas, porque entramos em contato com a Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento, e afinamos algumas coisas. Porque você vai colocar alguma coisa no planejamento, você tem que consultar os outros, se outra secretaria tem alguma coisa planejada, que às vezes não bate uma coisa com a outra, então você tem que sentar e acertar o que é mais viável, tá? E dentro daquelas placas de logradouro em 2015, aqui tem os locais que foram colocados, ó. Restauro de logradouro São José, 62, Morada Verde, 53, Jardim Toledo, 56, Vila Nova, 30, Vila Olímpia, 105, Jardim Veridiana, 42 e Parque das Américas, 26, que é as 374 placas desse ano. Aqui está o projeto que foi feito por uma empresa terceirizada, acabou de fazer, né? Que foi o projeto de sinalização, e aqui estão os locais, né, que foram pintados na Avenida Valdemar Lopes Ferraz, faixa pedestre, seccionada lateral, seccionada de eixo, aquela faixa de borda que nós pintamos também, que é a faixa que vai margeando o canteiro central, que é uma faixa de borda, e também as pinturas amarelas, totalizando só na Valdemar Lopes Ferraz, 1.351 metros quadrados, né, na primeira etapa. E na segunda etapa, faixa de pedestres, 290 metros, seccional lateral 300,
eixo mais 150 e bordo mais 300. Então, dá 1.040, que foi essa extensão quase que total da Valdemar Lopes Ferraz. Na Avenida José Rodrigues da Silva, também foram mais 330 metros, e na Mário Vieira Marcondes, mais 880 metros, totalizando 3.600 metros de pintura que foram feitos nesse último mês. E aqui eu listei algumas coisas que foram feitas, né? Tem um monte de pintura de estacionamento, de garagem, esse eu não coloquei. Coloquei os mais importantes que foram feitos aqui e as datas. Isso aqui é o ano 2014, por exemplo, 3 lombadas no bairro Santa Ifigênia. Aí tem as Rua Amélia Puccini, Rua Miguel Said Aidar e Rua Ângelo Bittencourt. Lombada na Rua Síria, próximo à Rua Bernardino de Campos. 2 lombadas na Wilkin, no Jardim Cisoto. 2 lombadas na Escola Valentina Toasa e Maria Ubaldina, que é na Rua Bernardino de Campos. Uma lombada na Avenida Manuel Cunha, com Natal Bronhara, no Santa Fé. 2 lombadas lá no Recinto. Uma lombada na Rua Maria Pelisson Zuliani, que é no Morada Verde. 2 lombadas na Rua Vicente Pascoal Júnior. Uma lombada na entrada de Ribeiro de Santo. E essa outra foi lá mais dentro de Ribeiro. Outra lombada na Avenida do Folclore. 2 lombadas na Coab 3, na Escola Hélio Casarini. Outra lombada na Rua Conselheiro Antônio Prado, no Jardim Glória. Outra lombada lá, chegando lá no bairro do Lambari, antes da venda lá do bar, foi feita uma lombada, porque os caminhões estavam passando em alta velocidade, então foi construída essa lombada também. 2 lombadas na Creche Imaculada, uma lombada na Rua Síria, próxima de Jorge Breda, lá embaixo, próximo à ponte, e 2 lombadas na Rua Alberto Oberg, na Avenida Alberto Oberg. Isso em 2014. Aqui as lombadas, totalizando, eu não falei o total, totalizando, acho que ficou embaixo, 25 lombadas aqui, tá? Esse ano, nós já fizemos 17, nessa listagem tem 17. Então, nós temos aqui... cadê a... Ai, droga. Vou voltar aqui. Achei. Então, as 25 lombadas de 2014. Aqui as lombadas foram feitas em 2015, na Rua do Cipreste, na Coab 2, na Natal Breda, na Rua Cibipiruna, na Coab 2 também, na Creche Emília, no Tropical Cotigil, na Escola Santo Seno, uma outra lombada lá no Alto Cotigil, porque essa para evitar também que o pessoal estava fazendo um caminho alternativo lá que estava causando problema. Uma outra lombada na Escola Santo Seno, na Avenida Constitucionalista, próximo ao UBS lá do Santa Ifigênia, na Rua Hilda Carrara, na Coab 4, na Silva Melo, outra na Manuel Eduardo Pereira, no Santa Fé, próximo à Igreja Assembleia de Deus, outra lombada na Mário Vieira Marcondes, uma lombada na João Rimoli Neto, no Menina Moça, na Andrade Silva, em frente ao Faustão Gás, uma lombada na Caetano Gotardi, atrás do Abrigo São José, e uma lombada na Valdemar Lopes Ferraz, na UPA, que foi refeita a lombada nova. Aqui outros serviços que foram feitos em 2014, implantação de ônibus no bairro Quintas Aroeiras, implantação de mão única na Rua Ângelo Luizão, no Vila Rodrigues, implantação de ponto de ônibus coberto na SECAP, pintura da ciclovia na Avenida Jorge Breda e grades de proteção em todos os bueiros,
construção de rotatório na rua Antônio Benfatti com Manuel Cunha, implantação de 6 pontos de ônibus no Harmonia, poste, placa e pintura, implantação de projeto de ônibus e calçada na rua Américo Bataus, na Coab 4, pintura em mão única na Alberto Oberg, e implantação também de mão única na Antônio Benfatti e Avenida Sena, que é a de baixo da Antônio Benfatti. Também outros serviços realizados em 2015, sentido único na rua Henrique Requena, Jardim Paulista, sentido único na rua Luiz Gonzaga Canla, Escola Reinaldo Zanin, sentido único na rua Elisiário e José Vietti, no Vila Nova, uma cobertura de ônibus na rua João Rímoli Neto, Menina Moça, uma vaga para ônibus na Aurora, Forte Neves, próximo ao Posto Putini, implantação de área azul na Américo Brasiliense, foi ampliada a área azul, a pedido dos comerciantes da rua, novo percurso da linha de transporte coletivo da São José, sentido único na rua Saída Ocanha, no São José, sentido único na rua Sebastião Marins e José de Carvalho Novaes, Jardim Paulista Sisoto, e sentido único na rua do Castanheiro. Então, basicamente, esses foram os serviços executados na área de trânsito. E gostaria de comentar com vocês o seguinte, muitos das solicitações de vocês, por exemplo, você encaminhar para a Prodem a solicitação de uma lombada, a Prodem executa. Mas se você solicitar fazer tapa-buraco, a Prodem depende de uma ordem de serviço feita pela Secretaria de Obras, né? Todos os outros tipos de serviço, a Prodem pode fazer, desde que alguém solicite. Por quê? Alguém tem que pagar a execução do serviço para a Prodem. Como a Prodem é uma empresa que não tem nenhum repasse da Prefeitura, a não ser os serviços realizados, nós não temos como atender esse tipo de pedido. Então, tem que fazer para quem paga, aí ele solicita e a Prodem vai lá e faz. Tá? Outra coisa que tem vários pedidos aqui, são inúmeros pedidos, de ponto de ônibus. Ponto de ônibus custa R$5.000 cada ponto. Nós gostaríamos muito de fazer todos, mas nós não temos condição financeira para estar executando. Então, nós pedimos, existe a possibilidade, nós tentamos viabilizar isso junto ao comércio, só que é meio difícil. Então, eu até gostaria de pedir a ajuda de vocês como representantes da população, têm toda a facilidade de conseguir, junto ao comércio, junto à indústria, a doação de ponto de ônibus. Dentro das nossas limitações financeiras, nós vamos executando. A lombada e a pintura, outros serviços, nós fazemos com as dotações oriundas das multas, oriundas das receitas da Prodem, da área azul, das multas. Agora, outro tipo de serviço, nós dependemos, ou o serviço é pedido pela Secretaria de Obras ou qualquer outra secretaria, e nós executamos e recebemos por esse serviço, para que nós podemos ter caixa e continuar fazendo, prestando serviço para a população. Tá? Então, eu gostaria de deixar claro para vocês que eu sei o papel dos vereadores, sei como é que é o vereador no dia a dia com a comunidade, está de frente com a comunidade. Então, eu tenho o maior prazer em atendê-los, mas nem tudo é possível. E nós temos um trâmite, só para explicar, para não ficar dúvida também, toda a solicitação que vocês fazem, nós analisamos. Eu tenho como praxe, tudo é feito projeto. Uma pintura, desenha, coloca no papel, entrega o projeto para quem vai pintar, sabe o que vai pintar, se é pare, se tem placa, se tem isso, tem aquilo, está tudo pintado, a cor da tinta, está tudo certinho, tudo feito através de projeto. A lombada tem projeto. E lombada, algumas lombadas foram citadas aí, que foram feitas no passado, após a prefeitura fazer recap nessas ruas, essas lombadas ficaram pequenas. Então, nós estamos agora refazendo algumas dessas lombadas
que nós temos dois tipos de, digamos, redutor, que é a lombada. Tipo 1, tipo 2, não existe mais nenhum outro tipo. Tipo 1, lombada para vias velocidade menor. Ela tem 1,50 m de largura por 8 centímetros de altura. Lombada tipo 2, ela tem 3,70 m por 10. Só tem esses dois tipos de lombada, tá? Nós temos gabarito para fazer a lombada nesses tamanhos padrão, que é a resolução do Denatran que determina o tipo de lombada. Então, saiu disso, tem lombadas antigas, nós estamos corrigindo e colocando ela nesse padrão. Só tem esses dois tipos, não tem mais nada. Então, falou em redutor de velocidade, tipo 1, tipo 2. Onde passa ônibus não pode ter o tipo 1. Onde tem velocidade um pouquinho maior não pode ter o tipo 1. Então, tem essas limitações. Outro detalhe, que às vezes a gente não faz e o vereador acha que você está com uma vontade. Exemplo, todo pavimento com inclinação acima de 6% não é aconselhável a colocação de lombada, porque antes dela prevenir, ela pode gerar um acidente, porque se a pessoa passar em alta velocidade, ela pode alçar voo e cair, e com a roda torta, e vai bater, vai fazer estrago maior. Então, tem algumas, dentro da resolução que fala sobre redutores de velocidade, tem algumas limitações também. E, às vezes, nós não temos como fazer, porque, vê bem, eu sou engenheiro, já trabalho com trânsito há alguns anos, certo? E fica ruim para a gente fazer algo que a resolução diz para não fazer. Então, não é que a gente não queira fazer, é que eu não posso estar fazendo algo que pode gerar problema amanhã. Tá? Então, toda vez que tiver local inclinado, não é aconselhável. Então, a gente tem que verificar aonde a rua fica mais calma para poder fazer. Nem sempre esse é o local que é solicitado. Então, às vezes, nós mudamos até o local solicitado para que não aconteça nenhum acidente em função da instalação dessa lombada. Tá? Então, fico aí à disposição de vocês, se quiserem perguntar alguma coisa, se quiserem falar alguma coisa. É um prazer poder estar aqui e conversar com vocês. Eu gostaria... Você vai falar, Paulo? Boa noite, Amauri. Obrigado aí pelas explicações. Eu tenho algumas perguntas aqui, Amauri. Eu sou um dos que... Acho que pedi muitas lombadas aí, não fui atendido, nem a maioria delas. Eu gostaria de saber como que é a avaliação. Você está falando de 6% a avaliação. Eu tenho pedido ruas que é retas, que é o caso lá no Jardim Luiza, ali na Manuel Cunha, ali no Jardim Luiza. Tenho pedido em frente ao Anita Costa, que eu acho que não dá 6%. Eu não sei, qual é essa avaliação que você faz para fazer essas lombadas, quando a gente pediu? Por exemplo, a gente vê na maioria das escolas que tem lombada. Ali, aqui no Anita Costa, é um lugar que pais de alunos já pediram, para a maioria dos vereadores aqui. Eu fiz o pedido, alguém já fez o pedido também, e nós não fomos, você não fez até agora. E outra, que é naquela rotatória da APAI, que quem passa lá no horário de pico, final de expediente, vê ali ônibus parados, carros parados para fazer aquela rotatória. Eu acho que uma lombada diminuiria a velocidade e faria com que o usuário ali passasse de uma maneira mais tranquila. Isso aí é referente às lombadas. E a outra, eu gostaria de saber que o que está pegando, que até agora não terminou a reforma da rodoviária, que é um negócio que tem... Eu escutei você falando, eu gostaria que você falasse mais uma vez. É um negócio que tem manchado um pouco a administração do Geninho e principalmente a da Prodem. Vamos por partes. É o seguinte, reforma da rodoviária. Você faz uma licitação pública e a empresa que ganha a licitação
começa a executar a obra e abandona a obra. Foi o que ocorreu. A empresa foi chamada, fizeram um acordo, ela voltou e abandonou de novo. Então, existe lá um total de verba que foi oriundo, né, de repasse estadual, do DR na época, para fazer a reforma da rodoviária. O escritório de captação de recursos está levantando aquilo que foi pago e aquilo que ainda é remanescente desse contrato para poder terminar a obra. Tá? Então, licitação pública, assim como a creche está parada lá porque a empresa abandonou, aqui a obra abandonou, infelizmente, nós temos uma lei, a 8666, que é a lei que fala sobre licitações públicas. Essa lei vence quem tem o menor preço. Se você coloca muitas, digamos, itens na planilha, aí alguém denuncia dizendo que você está querendo dirigir a obra. Se você não coloca nada, ganha uma empresa que não tem capacidade financeira de executar a obra e paralisa a obra, porque ela não tem capital, não tem caixa para rodar um mês sem receber. Tá? Então, é um problema da lei das licitações, 8666. O governo federal, para resolver o problema dele, criou o RDC, nas obras aí que eles queriam emergência, só que o município não tem, e não pode fazer RDC, que é o regime diferenciado de contratação. Você contrata sem observância da lei. Você contrata quem você quer, quem tem capacidade. Você chama 5 empresas, as 5 empresas que você sabe que tem capacidade, contrata uma dessas para fazer. A lei que nós temos aqui, para nós, não permite isso. Então, cria esses problemas. Outro detalhe, com relação a lombadas. A lombada na escola que você citou, na Silva Mello, Anita Costa, quer dizer, nós procuramos a diretora esses dias, ela está de férias, porque ela pediu uma série de coisas, quer que coloca um carga e descarga, mas eu acho que não é carga e descarga, deve ser embarque e desembarque. Pediu uma série de coisas, dentro desse pedido está a lombada. Eu pedi para o Pelegatti, que trabalha comigo lá, que é arquiteto, ir lá conversar com ela para verificar, para a gente projetar e ver o que dá para fazer. Tá? A avenida em questão, teoricamente não era lugar de colocar lombada, mas já tem uma em frente à polícia, podemos colocar ali. Mas numa avenida, tecnicamente falando, não é local para se colocar lombada. Tecnicamente, isso eu falo como alguém que trabalha na área. Não é local, porque a avenida você tem o fluxo de trânsito mais rápido e a lombada ela retém. Ali na frente da escola é um outro detalhe. Falam na escola, a saída de aluno não é ali, é do outro lado, é lateralmente. Então o aluno não atravessa na faixa pedestre. A faixa pedestre tem faixa pedestre lá, certo? Então, com relação a isso, com relação a isso, nós vamos estar resolvendo. Outra coisa, Manuel Cunha, vai ser feito 2 lombadas. Já foram feitos projetos, já está dentro do cronograma de liberação. Vai ser feito 2 lombadas na Manuel Cunha, uma de cada lado. Tá? Mas outra que você falou, que eu vou te dizer o seguinte, ô Marco, nós executamos 42 lombadas, tem mais de 100 para ser executado. Então, a gente tem que analisar uma por uma, verificar qual é o local que necessita realmente. Por quê? Se você pede uma lombada numa rua, já aconteceu, até porque o pessoal entra no site, pede também, de moradores, o cara pede uma lombada, às vezes, numa rua, porque a pessoa acha que tem que ter. Você vai lá, você fica lá meia hora ali, conversando, andando em volta, não passa ninguém. Não tem trânsito que demande a colocação de uma lombada. Tem que ter trânsito. Porque se não tem, não justifica. Nas vias em que você tem um fluxo maior, esse fluxo pode colocar em risco as pessoas que estão transitando na via, tanto pedestres como ciclistas, motociclistas, que o grande problema hoje daqui de Olímpia é uma coisa que não é de Olímpia, isso está no Brasil, né? É o seguinte: os motoristas, em geral, estão mal
muito mal educados com relação a trânsito. Exageram na velocidade dentro das vias, a via local de bairro, velocidade máxima, 40 km por lei. As avenidas, 60 a 80, dependendo da via, você pode colocar até 80, mas em torno de 60. Essas ruas menores de bairro, uma rua lá da Coab, é 30 por hora. Não tem que o cara andar 60. O cara quer correr, está com pressa do quê? Se ele sair do ponto, digamos, mais longe do centro aqui, para chegar no centro, não demora mais que 10 minutos. Se ele vir correndo, vai demorar 7. Ganhou 3 minutos. Então, o problema é a educação das pessoas e respeitar o próximo no trânsito. O próximo é o pedestre, é o ciclista, o motociclista, o outro condutor. Então, a quantidade de lombadas que estão sendo pedidas, eu tenho analisado, é em função disto, do excesso de velocidade com que as pessoas estão transitando. Tá? Então, realmente tem risco, mas é em função disso. Nós temos que fazer um trabalho de conscientização. Outro dia eu estava falando com o capitão, para ver o que nós vamos fazer. Tem que começar a fazer um trabalho nas escolas. Outro problema de todas as cidades, bicicleta. Bicicleta tem que entender que tem que respeitar a mão de direção. Não pode andar na contramão, a bicicleta. Porque o condutor não está prestando atenção nele, principalmente em cruzamento. A via tem sentido único. Você olha para a via e vira. A hora que você vira, você dá de frente com um ciclista, que ele está vindo na contramão, e pode gerar um acidente. Então, é tudo uma questão de cultura, das pessoas serem mais educadas para o trânsito. O dia que nós tivermos isso, nós vamos ter um trânsito melhor, mais humano, porque a campanha é humanizar o trânsito. Só que é muito difícil nós conseguirmos isso nos dias de hoje. Tá? Infelizmente, tem mais alguma aqui? Ô Mauri, boa noite. Boa noite. Cumprimento Vossa Senhoria e parabenizo pelo trabalho de organização da Prodem. Os números avançam a cada ano, sinal de competência, de atuação, de organização da Prodem de Olímpia, que tem à frente um técnico. Muitas vezes a gente vê cargos políticos, né, dentro de órgãos de grande importância municipal, estadual ou nacional, e Vossa Senhoria ocupa como técnico a função da Prodem. Tem algumas perguntas aqui de solicitações e de eleitores e olimpienses que levantam questões que eu passo para Vossa Senhoria agora. Primeiro, na Valdemar Lopes Ferraz, se há possibilidade de se implantar o estacionamento transversal igual na Andrade Silva, em frente o Extra, que fechou recentemente ali, aonde na rua, na mão de direção que vai para o folclore, tem o estacionamento transversal. A terminologia técnica, me desculpe, mas eu não sei. Se isso é possível, se é viável ou não na Valdemar Lopes Ferraz. Estacionamento transversal, tecnicamente, é desaconselhável. Tem muita colisão traseira, tá? Que a pessoa sai, dá ré e acaba colidindo com quem está vindo. Não é aconselhável. Tecnicamente, estacionamento em canteiro central é proibido, tecnicamente. Quando você tem aquela faixa branca, que é a faixa de borda, significa que é proibido estacionar à esquerda. Tá? Então, não é usual, não é correto. Agora, pode fazer? Pode, desde que o prefeito faça, eu faço. Mas, tecnicamente, eu não faria, tecnicamente, porque eu acho que soluciona um problema de vagas, mas traz um outro problema de geração de acidentes. Tá. Ô Mauri, na Avenida Aurora Forte Neves, agora com a nova obra que está acontecendo ali, ela vai ficar ainda mais bonita, um cartão postal da cidade. Tem muitos pontos comerciais ali. Então se percebe, especialmente no período noturno, quando você vai num restaurante, se perde muitas vagas ali por conta da sinalização, da proibição de estacionamento. O senhor vê como possível o estacionamento da mão inglesa, que com isso liberaria muito mais vagas e não prejudicaria o tráfego de veículos ali ao longo da Avenida Aurora Forte Neves, em função desses
pontos de proibição de carro, de estacionamento, por serem pontos comerciais. Mas o estacionamento na mão inglesa, como? Você fala à esquerda. À esquerda, isso. Então, tudo isso depende de regulamentação. Quem faz a regulamentação é o município. Se a gente chegar à conclusão que nós podemos abrir essa sessão a partir das 20 horas, é permitido estacionar à esquerda. É o município que determina isso. Pode. Se o município determinar, colocar isso em lei, pode. Tá? Não existe nada que impede. Tecnicamente, estacionar do lado esquerdo não é correto. Mas, em casos, pode acontecer. Por exemplo, à direita, lá em Rio Preto, várias ruas em Rio Preto, é proibido estacionar até as 20 horas. Após as 20 é liberado. Até para moradores de prédio, para restaurantes. Então, você abre essa exceção para aumentar a quantidade de vagas. Tá? É um negócio que pode ser estudado. Acima, né, é o horário das 20 para frente. É que principalmente o público jovem, mas também as famílias reclamam que tem que parar nas ruas paralelas ali, né, até na questão de segurança. Então, se há a possibilidade de se estudar, pelo menos apresentar alguma coisa nesse sentido. Uma outra questão aqui, que foi uma solicitação de motoristas que eu fiz. No cruzamento da Aurora Forte Neves com a Bernardino de Campos, ali no posto Sergal, tem algumas reclamações que nós paramos ali, na ponte ali que corta os dois lados da avenida. Param os dois, um ao lado do outro. Como no primeiro quarteirão da Bernardino, do lado esquerdo, é possível, é permitido parar, ali fica todo mundo esperando o sinal verde. E o mais hábil no volante sai na frente porque os dois, às vezes, querem subir pela Bernardino. Em conversas com o pessoal, foi dito que que não iria dificultar, uma vez que a parte de cima é tranquilo, proibir de estacionar no primeiro quarteirão. Com isso, os dois carros que estão no semáforo poderiam empreender o rumo da Bernardino de Campos. O que o senhor acha disso daí? Se é viável, se é possível ou não? É possível, é possível. A viabilidade de estacionamento, quando a gente, por exemplo, são vários pontos. Você falar para mim, aqui na área central, certo? Você pegar Davi de Oliveira, da Coronel, certo? Para baixo ali, de frente ao supermercado, você retirar esse estacionamento, você vai ganhar fluidez. Só que toda vez que você mexe com isso, você tem que analisar outro aspecto. Comércio. Como é que vai ser, né, o impacto para quem tem uma casa comercial ali, você suprimir vagas? Você está tirando vagas. Consequentemente, a possibilidade de estacionar diminui. Então, é possível. É possível. Tá? Não é proibido. Pode ser feito. Você pode suprimir vaga onde você quiser. Tem desgaste? Tem desgaste político fazendo isso. Porque você está tirando vaga de estacionamento, principalmente para as casas comerciais. Mas é possível. Tá. Uma outra questão, aqui na Aurora Forte, na Andrade Silva. Concordo com o que o senhor disse em relação à deseducação do motorista no trânsito. Ela é muito grande. Até o vereador Marcão Coca hoje deliberou um projeto de lei de sua autoria sobre uma conscientização, né, um mês de educação no trânsito. É isso? Aquilo que nós tentamos fazer, que está sendo da comissão. Talvez isso também seja uma iniciativa. Mas ali, quem anda e quem recebe informações é um dos pontos de maior velocidade da cidade. Ouvi a explicação do senhor em relação à inclinação dos 6 graus ali para a colocação do redutor. 6%. Além da educação, tem alguma medida punitiva ou de inibição dessa velocidade, como radar ou... Só radar. Aí se eu colocar radar, vamos falar que é induz da multa. Certo? Aí é um outro desgaste. Então, isso algumas coisas, eu posso tecnicamente falar para o prefeito, é viável. Você quer fazer? Aí, porque quando a coisa tem desgaste, o prefeito é que vai definir, não sou eu. Eu posso indicar, eu acho que dá para fazer isso, isso e isso. Só que o prefeito é que tem o poder de
de falar faça ou não faça. Entendeu? Porque tudo que causa desgaste, que vai ter problema, porque as pessoas, infelizmente, levam para o outro lado da questão. Quando você instala um radar, é para só penalizar o infrator. Vê bem, só quem comete infração que vai ser penalizado. Quem anda certinho não vai ser penalizado. Então, você está penalizando quem? Quem comete infração. Ao momento que você não coloca, você está fazendo o quê? Ajudando o infrator. Então, o entendimento das pessoas está um pouco equivocado. O radar é necessário? Eu acho que é. Eu colocaria em várias vias. Certo? O radar tem algum problema de ser instalado em inclinação de... Não, o radar pode instalar em qualquer lugar, você sinaliza a via, coloca aviso dizendo que a via é sinalizada para o radar, coloca e instala e deixa rodar. O Amaury, aproveitar o seu conhecimento técnico e lhe pedir uma opinião aqui, já que nós estamos nesse debate. Tem a questão, e tem os maldosos de plantão que levam pelo lado negativo, um grande problema, as pessoas que têm casas na Aurora, na Andrade Silva, sofrem com os caminhões pesados que passam na cidade. Eu mesmo já fui em 3 ou 4 casas que tem a rachadura. Nós não podemos proibir o tráfego de caminhões. Eu fiz uma indicação para que se estude, porque eles não estão aqui para nada, eles nem abastecem, nem fazem refeição em Olímpia, eles estão aqui para encurtar a viagem e fugir do pedágio. E o bônus é deles e o ônus é nosso, inclusive dos munícipes. Na visão do senhor, isso é possível? O que fazer em relação ao tráfego desses caminhões pesados, ou não há o que fazer? Tem 2 coisas que podem ser feitas. Primeiro, é construir um anel viário. Certo? Que até eu fiz esse projeto lá em 2009, 2010, protocolamos em São Paulo, lá na Secretaria de Transporte, fomos no DR, mas até hoje o dinheiro não foi viabilizado, que é um anel viário. Outro aspecto, com relação a colocar pedágio na Natal Breda, eu fui até Tabapuã, conversei com o prefeito de Tabapuã, para verificar como é que funciona aquele outro pedágio. Tabapuã, Uchoa, que foi feita uma PPP, uma empresa que explora. Então, eu já fui atrás disso, já até conversei isso com o Geninho para ver o que nós podemos fazer. Até porque é o seguinte, como é vicinal, a manutenção fica cara. Né? O tapa-buraco que nós fazemos, que a Prodem faz, a Prodem, além de fazer todo o tapa-buraco aqui na cidade, faz das vicinais. A vicinal, ela requer muito cuidado, você tem que ter uma equipe sinalizando, avisando, com rádio, para você poder tapar e não gerar nenhum acidente. Eu entendo que o pedágio na Natal Breda talvez fosse melhorar esse aspecto. Só que tem um outro problema. Se for por pedágio, vai pagar todo mundo. Morador de Olímpia está isento. Não tem como, porque já tem jurisprudência de outras cidades que o juiz determinou que todos são iguais perante a lei. Então, ninguém pode passar sem pagar. Então, a placa de Olímpia vai pagar pedágio também. Dependendo do local que você coloca o pedágio, o morador de uma propriedade lá, toda vez que ele vier a Olímpia, vai ter que pagar pedágio. Então, tem que analisar os prós e os contras e verificar se é viável ou não a instalação desse pedágio. Mais uma questão aqui, essa não tem um grande número de moradores, mas o pessoal aqui da Pracinha da Fonte, descendo no prolongamento ali da Conselheiro Antônio Prado, eles reclamam que quando eles vão fazer a manobra com o carro, saiu com o carro da garagem, o pessoal que vira ali da Fonte, que anda um pouco acima do normal, volta e meia dá alguma confusão ali, e o pessoal fica meio perdido. São pessoas de mais idade, tem alguma dificuldade. É claro que nós temos que pensar no coletivo e não nos casos isolados. Mas, até para a satisfação que nós temos que dar aos eleitores, e o pessoal que mora ali, naquela localidade, há possibilidade e há necessidade de um redutor na visão do senhor ou não? Tecnicamente, em curva é proibido colocar. Inclusive, nas cidades, tem que colocar a lombada a 15 metros da esquina.
Tá? O que nós podemos estar fazendo ali, eu estou fazendo um teste, o sonorizador, tipo sonorizador, que estão fazendo hoje em rodovia. A norma não contempla ele, mas estão fazendo. O sonorizador, você faz um atrás do outro. Pode ver que, descendo a serra, ali de São Carlos tem, faz uma faixa, a cada 7, 8 metros, faz uma outra faixa, né, que ela acaba fazendo barulho, chama a atenção do motorista e ele acaba reduzindo a velocidade. Nós estamos fazendo um teste para verificar essa massa nossa asfáltica, que é uma massa fria, como que ela vai se comportar, se ela vai ter resistência ou não a isso. Tá? Então, eu estou fazendo o teste e vou verificar como é que ela se comporta. Se ela se comportar bem, nós vamos fazer em alguns locais essa faixa, essa barra, pintar de branca lá no asfalto, que aí chama atenção, você pode escrever devagar e tal, e melhora esse aspecto da velocidade. Então, nós já estamos fazendo esse teste para que nós possamos estar fazendo isso aí na cidade. Uma última questão aqui. Sabemos das grandes responsabilidades do senhor à frente da Prodem, mas até um pedido para que encaminhe ao setor interno da Prodem uma solicitação visando otimizar as respostas dos nossos requerimentos e indicações aqui, porque é uma cadeia de cobranças. A pessoa nos cobra e aí nós sabemos que isso na mão do senhor é difícil. Isso eu assumo como falha minha, né? Até pelo fato de não ter secretária para fazer isso, eu já estou agilizando para poder estar respondendo. É falha minha. Eu assumo todo o ônus de não ter respondido. Só que quem tem conversado comigo, o Luiz, o pastor, outros que conversam comigo, que a gente acaba cruzando mais no dia a dia, eu tenho dado essa resposta pessoalmente. Então, nós vamos estar agilizando alguém para fazer isso, para estar respondendo esse requerimento para mim, né? Porque senão eu tenho que sentar no computador e ficar respondendo um por um, porque eu não tenho secretária que faça isso. Aí nós estamos bem enxuto, né, a parte administrativa também, então nós não temos ninguém que faça isso. Mas eu já me prontifiquei, até falei isso com o Geninho também, eu vou estar fazendo a resposta desses ofícios. Tá? O Marcão e o Hilário, a respeito da rodoviária, eu engrosso o posicionamento do Amauri, a 8666, que ela é de 93, ela está ultrapassada. Precisaria se criar um mecanismo, igual quando nós formos buscar financiamento no banco, você tem que dar garantia de aval. Está uma nova lei no Congresso, que nós já estamos brigando, através do CONFIA e dos CREAS, para que essa lei seja votada o mais breve possível. Tá? Então, a própria categoria dos engenheiros está brigando para mudar essa lei, que essa lei ela acaba criando uma série de dificuldades. E um exemplo, né, Olímpia? Fórum de Rio Preto está sendo construído desde 2008, da administração do Edinho, até hoje não acabou o fórum. 3 empresas já pegaram, 3. E outras obras que aconteceram em Rio Preto, em outras cidades aqui, isso não aconteceu em Olímpia. As empresas pegam e não têm condição técnica de fazer a obra. E se você exige muita coisa no edital, a outra empresa vai dizer, está direcionando a obra para fulano de tal. Não é direcionar, você tem que colocar no edital algumas cláusulas para não deixar entrar esse picareta. Infelizmente, a lei, ela enxerga isso como direcionamento. E está ultrapassado, de 1993. Está totalmente obsoleto. Obsoleta do ponto de vista técnico e sem a inclusão de mecanismo de proteção financeira. A pessoa abandona, Rio Preto 2008, o caso aqui de Olímpia, quem vai pagar a conta? Aí ele vai para outra cidade, se habilita em outra licitação, ganha, faz, recebe e não entrega. Então, nós vamos ficando... Mas mesmo assim, às vezes a cidade declara aquela firma idônea, para você amanhã abrir uma outra empresa com outro nome, é muito fácil, muito simples. Agradeço muito a atenção de Vossa Senhoria. Muito obrigado. Perguntinho. Eu tenho também acompanhado obras públicas em outros municípios, a gente sabe da dificuldade, mas quero até destacar uma. Eu fui recentemente na inauguração de um programa Minha Casa Minha Vida,
onde, pelo planejamento executado pela administração municipal, se inaugurou junto creche, pré-escola, posto de atendimento de segurança, praças arborizadas, né? É uma questão de planejamento. Eu, particularmente, sou um pouco crítico e acho que realmente a administração municipal peca na execução das obras. E quanto à questão da execução das obras, nós temos também a necessidade que a própria Lei 8666 fala da capacidade financeira da empresa, né? Então, a construção da reforma da rodoviária fazem 5 anos que foi feito o contrato. Uma única empresa até agora. Realmente, ao meu ver, a ineficiência na cobrança e na exigência do contrato. Então, eu discordo um pouco aqui das justificativas apresentadas. Eu só citei o que ocorreu. Até não sei se é a Prodem que administra. Não, é a Secretaria de Obras que cuida da licitação, não é a Prodem. Eu não participei de nada. A Prodem participa como a gestora da rodoviária, aquela que administra a rodoviária. Tá? Então, as informações que eu dei foi informações de contato com o secretário de Obras, de como ocorreu. Porque se fosse a Prodem que estivesse cuidando, aí eu te responderia ao pé da letra o que ocorreu. Eu estou falando aquilo que eu sei em conversas, tá? Não é nada em termos de documento, mas é aquilo que nós conversamos. Em relação à rodoviária, eu realmente acho que é uma ineficiência na execução da obra. Eu gostaria de fazer uma pergunta, e vejo como prioridade, Amaury, a questão dos redutores de velocidade. O padrão a ser seguido, inclusive é um dos pedidos que eu faço, né, de seguir um único padrão, porque você tem muita diferenciação. Hoje, acho que a Prodem está sendo a principal executora, não tem outras empresas que estão fazendo esse serviço, mas já teve no passado, a exemplo da Rua Síria, por exemplo, ali próximo da Bernardino, né? Se dá para apelidar o redutor como tartaruga, aquilo ali é um elefante, né? Então, assim, eu peço, né, já pedi, é necessário fazer a adequação, né? Hoje ela está até mais baixa, já de tanto carro que já bateu nela e deve ter tido dano, né? Então, assim, acho que tem que ser tratado algumas prioridades. Essa da Rua Síria, por exemplo, eu vejo como uma prioridade. Em frente às escolas, eu acho que dentro se não tem inclinação, como foi mencionado, acho que tem que ser visto como prioridade, né? O fluxo de crianças e adolescentes é muito grande. Então, eu gostaria só de reiterar essa cobrança, né, que pudesse ser visto isso tudo e que a gente tivesse um padrão nessas lombadas do município. Já se iniciou esse trabalho, quero parabenizar, inclusive, né, que já foi até que apontado as alterações feitas. Espero que seja feito com mais intensidade, que seja visto as prioridades realmente no município. É isso, só. As lombadas que eu falei, elas só tem 2 tipos. Elas estão sendo feitas na medida correta, que eu mandei fazer um gabarito, que é, digamos, uma forma que você coloca e mede a altura certinho para não sair mais nada fora. Aquela que você falou da Rua Síria ficou acima da altura normal, ela tem a largura correta, a altura não ficou correta, certo? Aquela lá teria que ser refeita, mas tem que tirar um pouco dela agora, mas ela tá alta, e carro raspando, bem pouco carro que raspa, só carro rebaixado. As lombadas, a pessoa está raspando, carro rebaixado, o carro normal não pega, tá? Então, todas as lombadas estão tendo esse critério. Outro aspecto, você falou de escola. Todas as escolas, você pode ver, nós estamos transformando as ruas de mão dupla em mão única. Todas as escolas estão fazendo isso. E as escolas também nós estamos fazendo lombada. É que a Prodem, vê bem, o caminhão de massa asfáltica, nós fazemos os tapa-buraco para o DAEMO, fazemos tapa-buraco para a prefeitura da cidade, das vicinais, e fazemos as lombadas. Nós não temos como ficar só fazendo lombada. A lombada nós fazemos. É aquilo que eu falei, a lombada nós pagamos, a Prodem paga. O tapa-buraco a prefeitura paga, o DAEMO paga. Então eu tenho que fazer serviço para eles também, para ter dinheiro suficiente para poder fazer aquelas que nós bancamos. Tá? Então, você não faz direto por causa disso, porque você tem que cuidar do seu caixa, tomar conta, até porque vocês sabem quem é o responsável pela Prodem e responde civil e criminalmente sou eu, não é o prefeito. Sou eu como diretor-presidente da empresa. Esse ônus
é meu. Então, eu tenho maior responsabilidade em estar fazendo as coisas e levando muito transparente e dentro da lei, de forma correta. Que eu quero sair daqui amanhã e voltar para minha casa bem ciente de que fiz aquilo que a lei determina, aquilo que é correto. Que esse é o procedimento que eu trabalho, tecnicamente e fazendo sempre o que é correto. Nós vamos estar fazendo agora. Não, foi isso que eu falei, eu concordo, isso foi um erro meu, até por falta de quem fazer isso. Agora eu vou dar um jeito lá dentro, designar alguém que faça isso nos momentos que eu receber os ofícios. Não, perfeito, é isso aí. Eu acho que isso é necessário, eu concordo perfeitamente, eu acho que é necessário. O vereador espera essa resposta, né, e foi uma falha minha. Isso aí eu assumo tranquilamente. Ó, eu tenho certeza absoluta, dentro das coisas que eu mostrei aqui, eu contemplei a todos. Tem alguma coisa de cada um de vocês. Eu não coloquei o nome de quem pediu, mas eu tenho certeza absoluta, porque eu tenho a listagem. Eu fiz uma separação lá, eu peguei todos os ofícios e coloquei lombada. Aí fui marcando de um, de outro, de outro. Então eu tenho quem pediu, onde pediu, quando pediu. Eu tenho lá um controle meu. E aí nós vamos liberando essas execuções à medida do possível. Mas eu sei, quem pediu tal coisa, eu sei. Então, isso, mas aqui basicamente contemplou alguma coisa para cada um de vocês. Tenho certeza absoluta. Vamos.
Ô, vereador, esse aspecto de mão única é o seguinte, deixar bem claro para todos vocês. Na minha cabeça, tecnicamente, eu vou transformando todas as ruas em mão única. Nós vamos ver a possibilidade de transformar várias. Assim como eu peguei lá da Antônio Benfatti, Aceno, nós já descemos 4 ruas implantando mão única. Nós vamos fazer as outras. Já fizemos isso em outros locais. Nós estamos colocando mão única. É que a mão única, deixa eu explicar, o que nós fazemos quando implanta mão única? Fazemos o projeto, manda para o jornal, diário oficial, publica. Se tem transporte coletivo, tem que avisar a empresa, acertar com a empresa quando que vai ser mudado, ela colocar aviso no ônibus, mudar todo o itinerário, se tiver que mudar. Então, não é uma coisa assim, faz, a partir de amanhã virou mão única. Demora, tem um processo. E todos esses pedidos que vocês fizeram, aquilo que eu falei, eles estão lá e não estão esquecidos. Eles estão programados para acontecer. Eles vão estar acontecendo, né, durante o tempo. Mas é que a gente está atendendo. Ó, se você pegar, em 2 anos e meio, nós fizemos 42 lombadas, tecnicamente 2 por mês. Mais ou menos, tá? 2 por mês. Dá para fazer mais? Até daria. Só que é aquilo que eu falei, eu tenho que atender a prefeitura, tenho que atender o DAEMO, tem dia que não se trabalha, choveu, não trabalha, certo? Não tem como trabalhar, porque a massa, você não consegue fazer com que a massa fique consistente, você vai trabalhar, vai estragar. Então, tem todos esses problemas, mas a gente está fazendo as lombadas necessárias, nos bairros, mudando mão. Nesse local, você pode ver que a Fernando Moro já foi transformada em mão única, já foi transformada 2 ou 3 ali também já em mão única, e foi mudado. Lá na frente, na São José, onde passou 11, eu também criei mão única. Está sendo implantado, aquilo que eu te falei. Vai sendo implantado gradativamente. Eu não posso pegar e transformar o bairro inteiro de uma vez só. Nós temos esse critério, é um critério de fazer a coisa de uma forma tranquila, para não criar grandes traumas na população. Você muda uma mão, aquele cara que está acostumado a vir de um lado aqui, que ele vai ter que dar volta no quarteirão, ele reclama. Que vai ter que dar uma volta no quarteirão, vai andar 300 metros a mais, ele reclama. Está entendendo? Então, tudo é complicado. Trânsito é um negócio que você não consegue nunca agradar a todos. Tudo que você faz agrada a alguns e pode desagradar a outros. Eu sei disso, tenho plena consciência disso. É muito complicado trabalhar com trânsito, não é simples, não. Eu vou dar uma olhada, não lembro de cabeça, vou dar uma olhada quais os redutores que você pediu, Marcos, para que a gente possa estar agilizando. Pede comigo, Marquinhos. Seu pedido. Sai rápido. Maurício, só para encerrar também, desculpa se tinha esquecido isso aqui, eu tenho um gabinete itinerante que eu faço os bairros e distritos. Eu estive no distrito de Ribeiro dos Santos e fui procurado por um motorista de ônibus que, nos finais de semana, lá na estaçãozinha rodoviária deles, lá, não tem uma sinalização horizontal. E eu acho que você deveria olhar lá com carinho, por quê? O pessoal que usa supermercado, bar, ali, estaciona ali naquele local, e ele falou que tem que parar o ônibus fora do local, e o pessoal tem que pegar o ônibus também fora do local. E ali eu vi, pessoalmente, lá, ele me levou para mostrar. Eu já mandei verificar isso, inclusive também, reforma de ponto de ônibus que está em má situação, já mandei verificar para estar pintando, estar reformando também. Então tá bom. Obrigado, muito obrigado por tudo. Mais alguém?
eu só queria, eu vou aproveitar, deixa, já que nós estamos conversando aqui, e falar sobre um detalhe que está aqui na casa, que é sobre o agente de trânsito. Vou explicar para vocês o porquê do agente de trânsito. Hoje, nós temos para fiscalizar área azul, mototáxi e táxi. Nós fiscalizamos e a coisa fica meio perdida, tá? Porque a área azul tem duas coisas na área azul. Você tem rotatividade, certo? Que ela acontece naturalmente, vamos dizer. Você tem a ocupação da área azul, 50%. E o respeito. O respeito é o seguinte: as pessoas que estacionam e colocam o cartão, tá? Infelizmente, nós estamos com pouco respeito das pessoas. As meninas colocam notificação, o cara rasga e fica por isso mesmo. Nós dependemos de um policial vir até a área azul para poder autuar esse cidadão. Lembram bem, nós não queremos autuar, nós queremos que as pessoas cumpram aquilo que é lei, certo? Hoje, só para esclarecimento, das notificações colocadas, que teve mês aí que passou de 1.000, 1,5% virou notificação de autuação. 1,5%. Então, as pessoas não estão respeitando as meninas. Então, o agente de trânsito, ele vai auxiliar nesse trabalho dentro da área azul, que tem em todas as cidades. Isso não é uma criação de Olímpia, tem em todos os lugares, para que você consiga que o trabalho delas tenha um respeito. Se você não tiver a figura de quem pode punir, não vai ter respeito. Então, nós não queremos autuar, nós queremos que as pessoas cumpram a lei, respeitem as moças que trabalham, porque a facilidade de se comprar é no comércio, tem 90 e tantos estabelecimentos que vendem o talão ou a folha, certo? Então, nós temos os agentes, os fiscais de trânsito que trabalham, as pessoas não respeitam. Hoje, nós temos um problema sério em Olímpia, de mototáxi. Nós temos mais de 100 trabalhando e 30 legalizados. 30. Como é que eu fiscalizo isso? Com agente de trânsito. Se amanhã um mototáxi, chapa branca, sofrer um acidente e matar a pessoa que ele está levando, o passageiro, a prefeitura pode ser responsável e ter que indenizar a pessoa, porque não fiscaliza. Então, lembrem, esse projeto de criação da agente de trânsito é para que nós tenhamos dentro de Olímpia o respeito às leis. Não é para criar a indústria da multa, de jeito nenhum. Não é essa a intenção. Amanhã você precisa fechar uma via, o agente vai lá e fecha, e dá o respeito, porque está uniformizado. Certo? Se você precisa fiscalizar os táxis, vamos fiscalizar os táxis. Precisa fiscalizar mototáxi, vai fiscalizar mototáxi. Precisa fiscalizar a área central aí, fiscaliza. Entendeu? Então, eu acho de extrema importância, e estou falando isso para vocês, para que vocês olhem nisso com outros olhos. Não é a indústria da multa, nós não estamos criando para multar, estamos criando o agente de trânsito para restabelecer a ordem, para que as pessoas respeitem as pessoas que trabalham na área azul, não fique tentando burlar. Até porque, onde um passa, não coloca, o outro não coloca, o que nós temos? Hoje, a área azul é deficitária, está dando prejuízo para a Prodem. Por quê? Porque as pessoas não estão respeitando a área azul. A pessoa, ela vai lá, notifica, o cara passa, rasga a notificação, joga fora, vai embora e fica por isso mesmo. Mauri, uma curiosidade, a notificação está lá no carro, 1,5 vira multa, a pessoa joga fora, e a segunda via, aquilo não pode? Não, porque depende do policial chegar lá e autuar. Se você tem o agente está mais perto. E vou te falar, com toda sinceridade, uma semana de trabalho dos agentes, todo mundo começa a colocar a folha. Porque ninguém quer ser autuado. E a ideia não é autuar, a ideia é ser
respeitado. É que as pessoas respeitem quem trabalha e respeitem a cidade. Por quê? Porque você tem área azul. Qual é a ideia da área azul? É que você tenha rotatividade, que você tenha o direito de estacionar. Todo mundo tem o direito igual. Se você tem cara que estaciona, não coloca a folha de área azul, não troca, não faz nada, e fica por isso mesmo, aí liga, tem que pedir para um policial, o policial está atendendo lá não sei aonde, o outro está lá na escola tal, ou está numa diligência, não vai até lá. Essa notificação não vira nada. Então, 1,5% das notificações geram multas. Então, vê bem. E o problema não é esse, nós não queremos que gere multa, nós queremos, a partir do momento que um ser autuado, o outro ser autuado, todo mundo vai colocar. Esse é o espírito da coisa, é para que nós tenhamos respeito e também possamos fiscalizar os mototáxis e os táxis e outras coisas que eles podem estar dando suporte na cidade. Tá? Então, para terminar, eu fazendo esse pedido para vocês, que a hora que vocês forem analisar esse projeto aí que já está, entra e sai, vocês analisem, né, com essa vertente, que foi criado para dar condição da gente trabalhar de forma decente, de forma correta. Tá? Então, agradecer a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu acho que foi gratificante, foi muito bom, né? E estou aí à disposição todas as vezes que vocês necessitarem de alguma informação, algum bate-papo, estou à disposição, é só o presidente me convocar que eu venho imediatamente. Tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, nós agradecemos a presença do engenheiro Amaury Hernandes, presidente da Prodem, que veio até essa casa por convocação da presidência e, de uma forma competente, esclareceu os principais pontos que causavam dúvida aos senhores vereadores e, além do mais, prestou contas do seu trabalho nos últimos 2 anos. Nos termos do requerimento 799, de autoria do vereador Leandro Marcelo dos Santos, e dos requerimentos 815, 816, 817, 818, 819, de autoria deste vereador, declaro encerrada a presente sessão ordinária em homenagem imposta à memória das senhoras Aparecida Albertina Ferreira, Iraís Batista Garcia, Diva Cornacini Reco e Josefa Cobaixo Fossalussa. Os inesquecíveis senhores Reginaldo da Silva Bela e Samuel Wesley de Paula, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da sessão. Muito obrigado. Yeah.